Primeira questão. São grandezas escalares. Então, só relembrando, grandezas escalares são aquelas que ficam bem definidas quando fornecemos o valor e a unidade, ou seja, o módulo. Eu não informo direção e sentido, porque inclusive essas grandezas não têm. Então vamos nessa. Tempo é uma grandeza escalar? Tem. A duração de uma aula, 50 minutos. Existe direção e sentido do tempo? Não. Deslocamento. Deslocamento, quando eu me desloco, por exemplo, de 1 metro na direção horizontal, tá ok? Da direita para a esquerda. Ou posso me deslocar de 1 metro na direção vertical, de baixo para cima. Deslocamento eu tenho que dar a direção e o sentido, então é uma grandeza vetorial. Força também nós sabemos que é uma grandeza vetorial. Quando eu aplico a força, por exemplo, aplico uma força de 10 newtons na direção vertical e para baixo. Então, letra A, falso. B, força, a gente já sabe que é vetorial. Velocidade também é vetorial. Um corpo se movimenta a 20 metros por segundo na direção horizontal, da esquerda para a direita. E se ele se deslocar de 10 metros por segundo na direção horizontal e da esquerda para a direita, é o mesmo resultado? É a mesma velocidade? Não, velocidade é uma grandeza vetorial. E a aceleração também. Então vamos à letra C. Tempo, a gente já viu que é escalar. Temperatura, alguém já ouviu falar em direção e sentido de temperatura? Não, né? Você fala a temperatura do ambiente é 24 graus Celsius e acabou. A informação está dada, não resta dúvida. E o volume, tá ok? O volume de um corpo é de 20 centímetros cúbicos. Precisa dar mais alguma informação? Não, a informação está completa. Então, letra C, são grandezas escalares, tempo, temperatura e volume. Segunda questão. Em uma estrada reta, viajam 2 automóveis e seus velocímetros acusam velocidades de 60 km por hora. Um dos automóveis vai para o sul e o outro para o norte. Pode-se afirmar que suas velocidades, então a questão deixa claro que eles têm o mesmo módulo, tá ok? De velocidade, 60 km por hora, só que um está indo para o norte e o outro está indo para o sul. Então observe que eles vão ter a mesma direção, porém sentidos contrários. Terceira questão. As figuras ao lado representam quadrados nos quais todos os lados são formados por vetores de módulos iguais. A resultante do sistema de vetores é nula na figura de número. Então, basicamente, o que eu vou utilizar é o conhecimento sobre a regra do polígono, que diz basicamente, para somar 2 ou mais vetores, devemos colocar a origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem, e o vetor soma é aquele que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então, peraí, se essa é a regra, vamos pensar aqui. Origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem. O vetor soma é o que parte da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Olha aqui nesse terceiro exemplo. A origem do primeiro está colada com a extremidade do último. Está a origem de um colada com a extremidade do outro, ó, como manda a regrinha. E a origem do primeiro está colada com a extremidade do último. Como é que eu vou desenhar o vetor soma? Já que ele vai da origem do primeiro até a extremidade do último. Então, o vetor soma aqui só pode ser o quê? Zero. Como é que eu sei que a resultante é zero? Se os vetores estiverem um após o outro, fechando a figura. Então, aí, a origem do primeiro vai estar colada com a extremidade do último. Não tenho como desenhar esse vetor soma. Esse vetor soma seria um ponto, tá ok? Que corresponde ao que nós chamamos de vetor nulo. Então, a resposta certa é o 3, que corresponde, no caso, à letra C. Então, Arivaldo, mas eu não entendi. Por que, por exemplo, o primeiro, a resultante não é zero? Vamos ver o que é que daria essa soma aí. Vou chamar esse de 1, esse de 2, esse vetor de 3, esse de 4. Então vamos. Origem de 1 colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem. Peguei o vetor 1, agora peguei aqui o vetor 2,
Vamos pegar agora o vetor 3, lembrando que é origem colada com extremidade. Vetor 3. E finalmente falta quem? O 4. Lembrando de novo, origem de um colada com extremidade do outro. Está aqui o 4. Quem seria o vetor soma? Um vetor que parte de onde? Da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Pergunto, daria 0? Claro que não. É esse vetor aqui, que tem esse módulo, esse tamanho, essa direção aqui e esse sentido. Vou pegar mais uma situação aqui, a segunda. Então vamos ver. Vou chamar aqui esse vetor de 1, esse de 2, esse de 3, esse de 4. Então lembrando, a origem de um colada com a extremidade do outro, sem se importar com a ordem. Então vamos. Vou pegar o 1. Agora eu vou pegar o 2, lembrando que a origem de um colada com a extremidade do outro. O 2. Agora, o 3, mais uma vez, origem de um colada com a extremidade do outro. E, finalmente, o 4. O vetor soma é aquele que parte de onde? Da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Eu pergunto, daria 0? Não. É um vetor que tem esse módulo aqui, beleza? Esse tamanho, né, que é o módulo, essa direção e esse sentido. Então, mais uma vez, como é que eu sei que a resultante dá 0? Um vetor, ó, após o outro, ó, colando a origem de um com a extremidade do outro. Fechou a figura, ok? A origem do primeiro está colada com a extremidade do último, então eu sei que a resultante é igual a 0. Quarta questão. Sobre um corpo atuam duas forças de direção horizontal. Uma de 50 newtons para a direita e outra de 30 newtons para a esquerda. Se utilizarmos uma escala em que 10 newtons corresponde a um vetor de 4 centímetros, o vetor resultante terá graficamente comprimento e sentido igual a... Essas forças têm a mesma direção, que é horizontal, porém sentidos contrários. Uma de 50 newtons, outra de 30 newtons. A gente já sabe que como elas têm a mesma direção, porém sentidos contrários, a gente vai fazer o quê? A gente vai subtrair os módulos, ou seja, 50 menos 30. Então eu já sei que o módulo da resultante é de 20 newtons, tá ok? Para saber a direção e o sentido, eu posso usar a regra do polígono. Ó, origem de um, colada com a extremidade do outro. O vetor soma é aquele que parte de onde? Da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então, o resultado dessa soma, o vetor resultante, ou a força resultante, ela vai ter também a direção horizontal e o sentido da esquerda para a direita. E qual o tamanho dele? O tamanho dele, observe que a escala adotada é de 4 centímetros para cada 10 newtons. Então, como são 20 newtons, o tamanho dele vai ser de 8 centímetros. 8 centímetros e para a direita. Letra A. Quinta questão. Duas forças de mesmo módulo fazem entre si um ângulo de 120 graus. A resultante das duas forças é... Então, neste caso, eu tenho duas forças de mesmo módulo, que eu vou chamar de F, e o ângulo entre elas é 120 graus. E a gente tem uma fórmula para somar essas forças. Ó, S ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes AB, cosseno do ângulo entre eles, que no caso, 120 graus. Então, vamos aplicar a fórmula. S ao quadrado é igual a F ao quadrado mais F ao quadrado. Ó, elas têm o mesmo módulo. Mais 2 vezes F vezes F, vezes cosseno de 120, que a gente sabe que é menos meio. Como é que a gente sabe que é menos meio? Então, se tem alguma dúvida, pode voltar lá na aula de razões trigonométricas, que vocês vão ver que o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 180
de 180 menos 120. Ou seja, o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60 graus, ou seja, menos meio. Então é bom revisar essa aula. Sempre antes de uma avaliação de vetores, revisar essa aula de razões trigonométricas no triângulo retângulo, tá ok? Então vamos aqui. S ao quadrado vai dar f ao quadrado mais f ao quadrado mais com menos, 2 multiplicando, 2 dividindo, f vezes f é f ao quadrado. F ao quadrado menos f ao quadrado dá zero. Então s ao quadrado é igual a f ao quadrado, s é mais ou menos a raiz de f ao quadrado, então s vai ser mais ou menos f. Como eu quero o módulo, s vai ser F. Ou seja, a força resultante vai ter o mesmo módulo das forças F1 e F2. A resposta certa é a letra C. Sexta questão. Através de uma corda, aplica-se uma força F igual a 100 newtons em um gancho engastado em uma parede rígida, conforme a figura. Sendo seno de alfa igual a 0,6 e cosseno de alfa igual a 0,8, a componente horizontal da força vale em newtons. Então, basicamente, o que é que ele quer? Ele quer a componente horizontal da força. Ok? Eu posso decompor essa força em duas componentes ortogonais, uma na direção vertical, que a gente chamou de Fy, uma na direção horizontal, Fx. Então, o problema é tranquilo porque ele só quer isso. Qual a componente horizontal? Qual o valor de Fx? Que a gente sabe que tem uma fórmula. Fx é f vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, a componente horizontal vai ser 100 vezes 0,8. Ou seja, vai ser 80 newtons. Letra E. Sétima questão. Tem-se dois vetores de módulos respectivamente iguais a 4 cm e 3 cm. A respeito do módulo do vetor soma desses vetores, é falso afirmar que... Então, primeiro, ele quer saber o que é falso afirmar. Então, vamos nessa. Se eu tenho dois vetores A e B, o que é que eu sei sobre a soma deles? Eu sei o seguinte, se não for dado a direção e o sentido, eu sei que vai ser máxima quando eles estiverem mesma direção e mesmo sentido, porque aí eu somo esses valores. Ou seja, o valor máximo da soma do vetor A com o vetor B, eu sei que vai dar 7 centímetros. E o valor mínimo vai ocorrer quando esses vetores tiverem a mesma direção, porém em sentidos contrários, que aí eu vou subtrair. Então, o valor mínimo dessa soma vai ser 4 menos 3, vai ser 1 centímetro. Então, a única coisa que eu sei é isso. Eu sei que, no máximo, essa soma vai dar um vetor com 7 centímetros e, no mínimo, essa soma vai dar um vetor com 1 centímetro. Então, a partir desse conhecimento mínimo que eu tenho, eu vou tentar resolver essa questão. Vou analisar cada alternativa. Então, vamos. Letra A. Vale no máximo 7 centímetros. Certo. Beleza. Só que ele quer a afirmação falsa. Então, no máximo, vale 7 centímetros. Ok, verdadeiro. B. Vale no mínimo 1 centímetro. Beleza, a gente já sabia. C. Vale 5 centímetros se o ângulo entre eles for igual a 90 graus. Peraí, se o ângulo entre eles for igual a 90 graus, como é que eu somo esses vetores? Usando o teorema de Pitágoras. S ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. S ao quadrado, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. S ao quadrado, 16 mais 9. S ao quadrado é igual a 25. S é igual a mais ou menos a raiz de 25. S é igual a mais ou menos 5. Ok? Como eu quero o módulo, 5 centímetros. Então, mais uma vez, ele faz uma afirmação verdadeira. Ok? Letra D. Nunca poderá valer 4 centímetros. Ó, se a soma vai estar entre 1 centímetro e 7 centímetros, claro que sim, ela pode assumir o valor de 4 centímetros.
Isso não, eu não preciso saber para responder essa questão. Mas se eu quisesse saber qual o ângulo entre esses dois vetores para que a resultante dê 4 centímetros, como é que eu poderia encontrar isso? Usando a equação S ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, cosseno do ângulo. Não é essa a fórmula para encontrar a soma entre dois vetores formando entre si um ângulo qualquer? Então vamos nessa. Eu quero que a soma dê 4. A vale 4, B vale 3. Então, qual é o cosseno do ângulo entre eles para que isso aconteça? 16 é igual a 16, mais 9, mais 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24. Então, eu vou ficar com 16 menos 16 menos 9 igual a 24 cosseno de alfa. Então, 24 cosseno de alfa é igual a menos 9. Cosseno de alfa é igual a menos 9 sobre 24, simplificando. Então, cosseno de alfa vai ser menos 3 oitavos. Então, se esses dois vetores formarem entre si um ângulo que tem um cosseno igual a menos 3 oitavos, qual vai ser a resultante dessas forças? A resultante dessas forças vai ter um módulo de 4 centímetros. Tá ok? Tornando possível essa situação indicada por ele. Vamos analisar a letra E. Eu já sei que a letra D é a afirmação falsa, que é o que a gente está querendo. Mas vamos analisar a letra E. Nunca poderá valer 12 centímetros. Verdade. Se vai estar entre 1 centímetro e 7 centímetros, nunca vai poder valer 12 centímetros. Então, também uma informação correta. Mas estávamos procurando quem? A afirmação falsa. Letra D. Oitava questão. Um corpo que está sob a ação de 3 forças coplanares de mesmo módulo está em equilíbrio. Isso quer dizer, soma das forças igual a zero. Assinale a alternativa na qual esta situação é possível. Então vamos à solução. Na quinta aula de vetores, né, eu mandei vocês guardarem na mente uma situação que poderia aparecer no Enem ou em outras situações, né, de vestibulares. E a situação foi justamente esta aqui. Eu tenho 3 forças coplanares, ok? As 3 estão no mesmo plano, no caso é no plano do quadro. Elas são de mesmo tamanho, ou seja, mesmo módulo, e o ângulo entre elas é de 120 graus. Então, eu demonstrei usando componentes ortogonais de um vetor que para esta situação, tá ok? A resultante é igual a zero. Essas forças se anulam, tá ok? Então, a gente já sabe, pela aula de componentes ortogonais de vetores, que esta situação aqui, ó, dá zero. Mas mesmo assim, vamos analisar as demais situações? Então, por exemplo, são 3 vetores aqui, ó, coplanares. Estou aplicando 3 forças aí no corpo. Espera aí, 2 forças de mesma direção, mesmo módulo, mas sentidos contrários. Eu vou subtrair essas coisas. Essa aqui deve anular essa. Então, se essa aqui anula essa, opa, essas forças não vão se anular, porque vai sobrar essa aqui. Então, a soma dessas 3 vai dar essa aqui. Nessa situação, ó, mesma direção, sentidos contrários, essas 2 se anulam. Então, isso aí jamais vai dar zero. Pelo contrário, o resultado disso aqui vai ser essa força aqui, já que essas 2 se anulam. Então, por que não pode ser a opção 3? Então, na opção 3, eu poderia pensar em decompor esse vetor aqui, ok? Na direção desses 2 vetores. E aí a gente percebe ó, que nessa direção, ó, agora para mim não existe mais esse vetor. O que existem são essas 2 componentes. Observe que nessa direção essas forças não se anulam, ok? Então eu vou ter um resultado aqui da esquerda para a direita, na direção horizontal. A mesma coisa vai acontecer nessa direção. Ó, tenho 2 forças de mesma direção de sentidos contrários, porém, ok? De módulos diferentes, então não vão se anular. Então, no final das contas, eu vou ter um vetor aqui para cima, tá ok? E aí,
com certeza essas coisas não vão se anular. A força resultante vai ser alguma coisa ó, nessa direção e nesse sentido.